Juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade consiste na presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, isto é, os requisitos que devem estar presentes para que o recurso seja admitido, recebido, aceito pelo Poder Judiciário para o julgamento do seu mérito. Assim, a máquina do Poder Judiciário, ao receber um recurso, primeiro, ele vai analisar se os requisitos para sua interposição estão presentes ou ausentes, tais como prazo, pagamento de custas, dentre tantos outros, para somente depois é que vai verificar as alegações do recorrente sobre a ocorrência de erros, se são verídicos ou não. Via de regra, uma vez interposto um recurso, ele é submetido à análise de 2 juízos de admissibilidade. Juízo ACO é o juízo prolator da decisão que foi impugnada. E o juízo ad quem é o juízo competente para julgar o recurso. Embargos de declaração são os recursos que configuram, na verdade, uma exceção desta regra anterior, tendo apenas somente um juízo de admissibilidade que é feito pelo próprio juízo prolator daquela decisão. O principal objetivo dos juízos de admissibilidade é verificar exatamente a presença dos pressupostos recursais. Estes também são chamados de requisitos de admissibilidade recursal. Pessoal, quando estão presentes todos os pressupostos recursais, o recurso então poderá ser conhecido. A ausência de apenas um dos requisitos de admissibilidade recursal fará então que não haja o conhecimento daquele apelo. Sobre essa questão, é importante salientar que o despacho exarado pelo juízo de admissibilidade ACO não vincula o juízo ad quem, não havendo o que falar em coisa julgada ou mesmo em preclusão. Dica para concurso. Vamos agora para uma dica de concurso, segundo a Instrução Normativa 40 de 2016 do TST, em seu artigo 1º. Ali nós vemos que, admitido apenas parcialmente o recurso de revista, constituindo ônus da parte impugnar mediante agravo de instrumento, o capítulo denegatório da decisão sob pena de preclusão. É por causa deste posicionamento que o TST cancelou a sua súmula 285. Outro ponto interessante, que pode cair numa prova de concurso ou primeira fase de um exame da ordem, é o que o TST também esclareceu, que se houver ou omissão do juízo de admissibilidade no recurso de revista quanto a um ou mais temas, é ônus da parte interpor embargos de declaração para o órgão prolator da decisão embargada vir a supri-la, também sob pena de preclusão. Pressupostos objetivos também são conhecidos como extrínsecos, e os pressupostos subjetivos são conhecidos como intrínsecos. Os intrínsecos estão ligados à existência do próprio direito de recorrer. Isto é, através de uma análise desses requisitos, verifica-se se a parte pode interpor ou não um recurso. Como exemplos, tem-se cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Extrínsecos estão relacionados ao modo de exercer o direito de recorrer, sendo a tempestividade, regularidade formal e os requisitos objetivos, recorribilidade do ato. O ato deve ser recorrível. Caso aquela decisão não seja passível de impugnação via recurso, como os despachos de mero expediente ou decisões interlocutórias, o recurso não será conhecido por conta da ausência desse pressuposto. Por esse pressuposto, entendemos que a parte deve utilizar o recurso cabível para aquela espécie de decisão que se quer impugnar. Recurso, pessoal, é como um remédio. Você não vai tomar um Dorflex se você estiver com dor de barriga. Você não vai tomar um anti-inflamatório para rinite alérgica ou para alguma alergia. Para cada doença, o remédio utilizado deve ser compatível. O mesmo raciocínio a gente deve utilizar para os recursos. Para cada tipo de decisão, existe um rol, uma lista de recursos cabíveis. E, além disso, para cada vício, existe uma decisão específica, só vai caber um tipo de recurso, o recurso adequado.
Por isso o nome desse requisito ser o da adequação. Ao falar sobre esse requisito, não devemos esquecer, gente, que no processo de trabalho existe o princípio da fungibilidade, que é o quê? O conhecimento de um recurso que foi interposto de forma equivocada, como se fosse o recurso que verdadeiramente era cabível. Em caso de um erro grosseiro, tosco, na interposição do seu recurso, ele não será conhecido por falta da presença deste requisito de admissibilidade. Como exemplo, peço que deem uma olhadinha lá na OJ 412 da SDI 1 do TST. Tempestividade. Bom, esse requisito nos diz que o recurso deve ser interposto dentro do seu prazo legal, sob pena do seu não conhecimento. O artigo 218, parágrafo 4º do CPC, indica que o recurso será conhecido, considerado tempestivo, mesmo se ele for interposto antes do seu termo inicial. Ou seja, antes que seja publicado o acórdão impugnado. O TST vai nesse mesmo sentido, tendo em vista que ele cancelou a súmula 434. Anota aí, vai que cai. A pessoa jurídica de direito público, a União, Estados, Municípios. Para assistir mais da aula e do curso, acesse o link na descrição.